Eu quero começar contando que a Procuradoria-Geral da República e o procurador, o Paulo Gonet, pediu a condenação dos 7 réus do núcleo 4 da trama golpista. Alan Gani, o que a PGR está dizendo ao fazer essa denúncia é que essas pessoas atuaram para tirar a confiança do povo brasileiro nas urnas eletrônicas, no sistema judiciário e facilitar depois questionamentos que justificassem uma ruptura institucional. Você entende que isso aconteceu aqui no Brasil? É muito difícil, Evandro, porque como é que você prova isso do ponto de vista material? Não passa de uma hipótese que você levanta e que caberia muito bem para um filme. Parece aquelas teorias conspiratórias. Você não consegue prever exatamente todos os resultados possíveis. Então vamos criar essa narrativa para daí, em seguida, a gente propor aqui algum tipo de ruptura institucional. Não me parece que isso seja crível, Evandro. E para você, Fábio Piperno? Me chamou a atenção hoje a argumentação do advogado do presidente do Instituto Voto Legal. E por que isso? Porque ele fala, olha, se o meu cliente está aqui e tal, é réu, o Valdemar também deveria ser, porque ele foi contratado pelo Valdemar. Muito bem. Aqui, há coisa de um mês, no Direto ao Ponto, Valdemar da Costa Neto estava aqui conosco e nós perguntamos isso para ele. Bom, e a história lá do voto legal, da auditoria do argentino, daquele recurso? E ele falou abertamente, olha, eu sabia que não tinha nada, eu pedi toda a assessoria, inclusive para quem nos acompanhava, para quem nos acompanhou durante o processo eleitoral. O Instituto de Pesquisa com quem a gente conversava na véspera deu um resultado muito próximo daquele das urnas. Então não tinha elemento algum. Mas a direita do partido me pressionou para inventar lá uma história e tal. Aí eu fui atrás disso. Agora, Alan Gani, toda essa construção teria servido primeiro para um núcleo crucial e tem esse núcleo 2 também que o ministro Alexandre de Moraes já pediu para o presidente da primeira turma, que é o ministro Flávio Dino, para que ele marque o julgamento. Nesse núcleo 2 está, por exemplo, o Felipe Martins. Você entende que essa construção que foi feita, trazendo em núcleos separados, que, segundo a Procuradoria-Geral da República, foram atuando em camadas diferentes para garantir esse questionamento sobre as urnas eletrônicas, sobre a própria possibilidade do retorno do presidente Lula ao poder, tudo isso se conecta da maneira como o ministro Alexandre de Moraes indica em suas relatorias e ao longo dos julgamentos que já acompanhamos? Olha, Evandro, eu vejo uma grande fragilidade, porque se conecta num fio imaginário, se conecta de uma maneira, em hipótese, em ilações, mas não se conecta de uma maneira concreta. Então, me parece que é aquele tipo de teoria da conspiração que, olha, vamos agora criar aqui uma narrativa para desacreditar no processo eleitoral, tudo muito bem planejado, tudo muito bem encadeado, e não é assim que as coisas funcionam no mundo real. E no mundo do direito você precisa provar a causalidade das ações. Você precisa provar a conexão entre esses grupos, essa causalidade. Então, num roteiro de cinema, claro, isso vai, mas no direito é diferente. Então, Evandro, o que eu acho que aconteceu? De fato, havia ali em torno do Jair Bolsonaro um pessoal que desacreditou no processo eleitoral, que realmente acreditou nisso, que a urna tinha problema, etc. e tal. Muito bem. Consultaram as Forças Armadas, cogitaram o tal do golpe e aí viram que não dava para seguir em frente. Tira essa ideia da sua cabeça, que isso aí não vai funcionar, e aí recuaram. Para mim está muito claro que aconteceu isso. A partir daí, toda essa história de núcleos e tal, eu acho tão elaborado, até porque você tem 3 versões diferentes de um golpe. Se você tem 3 versões, você não tem nenhuma. Eu quero até perguntar para você que nos acompanha como você avalia essa situação. Os réus do núcleo
4 da trama golpista devem ser condenados? Participe da nossa enquete. Sim, pois participaram dos atos. Não, é perseguição política. E os casos devem ser individualizados. Dê a sua opinião para a gente enriquecer o nosso debate aqui no 3 em 1. Fábio Piperno, e para você, todas essas camadas se conectam nas palavras do ministro Alexandre de Moraes e também nos argumentos que foram utilizados pelos ministros que votaram pela condenação, a exemplo do que deve acontecer também com esse núcleo 4? Lembrando que já são muitos condenados, né, entre os bagrinhos, entre os lambaris, aí, centenas deles, aliás, outros, aproximadamente 500 e tantos, aceitaram os acordos de não persecução penal. Entre os condenados, sim, há pessoas que receberam penas pesadas, com, inclusive, o voto anuense do ministro Luiz Fux. Agora, eu quero dizer só uma coisa. Eu acho que as culpas dessa turma, desses personagens, elas vão aumentando à medida em que surgem novas revelações. Ontem mesmo, a capa do jornal O Estado de São Paulo, que não é, obviamente, um jornal petista de esquerda e tal, trouxe lá mais uma informação de que as Forças Armadas, o Exército Brasileiro fez obras na frente dos quartéis, obras que atenderam aqueles manifestantes que estavam lá acampados. Eu quero conversar agora com o Zé Maria Trindade e Bruno Musa, que também estão conosco. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Que bom receber vocês aqui. Zé Maria Trindade, núcleo 4 e toda essa trama que está sendo costurada no Supremo Tribunal Federal. Como é que você avalia, meu amigo? Bem-vindo. Pois é, né? Muito obrigado, muito boa tarde, Cine. Boa tarde a todos os colegas aqui de bancada. Boa tarde a você. Eu sempre digo que a sublevação de poder, ou seja, a tentativa de golpe ou golpe, é uma situação muito séria. E durante toda a história da humanidade sempre houve punições pesadas, guilhotina, enforcamento, prisão perpétua. Aqui no Brasil já houve, por exemplo, esquartejamento de Tiradentes, né, além do enforcamento e depois o esquartejamento, porque trata-se de um crime muito pesado e punido de uma maneira muito pesada. Então, não estou aliviando, nem digo que um golpe ou tentativa de quebrar a Constituição seja uma coisa banal. Isto seria um golpe contra o povo, né? Não exatamente contra o presidente. Só que, neste caso, fica muito difícil de mostrar evidências de que houve golpe ou mesmo a tentativa de golpe. O que nós podemos ver claramente é que há alguns, não havia uma estrutura golpista, há alguns, e eu converso muito com alguns setores militares que dizem o seguinte, que até eles ficaram assustados com toda essa história, porque eram conversinhas, eram reuniõezinhas, não havia um engajamento das Forças Armadas, não havia armas. Como armas? Armas nas mãos de quem? As armas estavam nos quartéis que não aderiram. Os quartéis têm representação em todo o país. Você imagina que o tiro de guerra tem lá em cada ponta do país. O tiro de guerra é comandado ali por um sargento ou por um suboficial, um subtenente, para se ter uma ideia, e em absolutamente nenhuma representação militar, nenhum ponto desses, houve qualquer sublevação, houve qualquer resistência, ou um desses comandantes, em qualquer representação militar, disse, nós não vamos aceitar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, fica muito difícil de admitir a tentativa de golpe ou golpe. E é evidente que alguns fizeram planejamentos, tentaram, mas uma coisa bastante distante da realidade. Então, se é distante da realidade, não houve golpe nem tentativa, eu não sei como punir alguém que fez um planejamento assim. Eu acho antiético, eu acho horroroso até, mas não houve nem golpe nem tentativa de golpe. Mas a tendência desta quarta turma aí, que não é o quarto julgamento, é de condenação. E condenação rápida, já estão falando aqui que em novembro mesmo, o caso do primeiro grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro já estará concluído, quer dizer, tudo muito rapidamente e com bases muito frágeis, né? Daí essa divisão do país, nós estamos num país dividido. E isso não é bom e não é uma prática ideal para uma democracia. Dividir o país assim, isso prejudica tudo, até a economia. Fala, Bruno Musa.
Bom, vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos da bancada, a todos que nos escutam. Apenas seguindo na linha do que o Zé Maria colocou, trazendo alguns pontos importantes aqui. Como ele muito bem falou, não havia nenhum tipo de arma de organização, e eu vou um pouco além, que eu sempre questiono aqui, mas isso já está se tornando basicamente velho em meio a tudo que está acontecendo. O que essas pessoas supostamente golpistas fariam no dia seguinte com o poder em mãos? Quem os apoiaria? O que eles fariam com tudo aquilo? Então, simplesmente, aquela tese de que isso foi um ato contra a democracia pressupõe realmente uma fragilidade tão grande que talvez seja isso que o Brasil tenha, uma fragilidade muito grande naquilo que denominou-se chamar sistema democrático no Brasil, que para mim, como eu expliquei ontem, representa em nada a vontade da grande maioria. Portanto, o único ponto adicional que eu queria colocar aqui, em que esse grupo que está sendo julgado, que provavelmente terá o mesmo destino, e praticamente todos sabemos disso, que ele é acusado de disseminar notícias falsas. E aqui fica um grande ponto. Qual é o momento da nossa história que a gente simplesmente aceita que um pequeno grupo de pessoas que fazem parte o que são notícias falsas, determine o que são notícias que eles consideram perigosas para a democracia? E vale lembrar que a tal democracia pressupõe pilares importantes. Quais pilares são esses? Um deles, dentre vários, é a da liberdade de você se expressar. E se você faz alguma coisa com a sua expressão, algum ato que está escrito na Constituição, que você seja punido na Constituição brasileira com aquele crime que você incorreu. A triste notícia é que no Brasil a impunidade ela impera aqui. Então, quando que nós aceitamos que meia dúzia de burocratas determinem o que é notícia falsa, em nome de acabar com a tal democracia? Eu gosto muito de citar o escritor, historiador e filósofo iluminista francês Voltaire, em que ele fala que para o avanço da sociedade, ele falava no século XVIII, para o avanço da sociedade vale a pena sempre o debate. Então, que ele defendia, assim como eu, a liberdade de todos expressarem. E quando aquele está expressando uma notícia falsa, uma mentira, tudo bem, é melhor assim, pelo menos você sabe com quem está lidando. Então ele defendia até a morte o direito de você dizer o que quisesse, mesmo ou principalmente que ele discordasse daquilo. Só assim a sociedade avança, com debate. Quando a gente centraliza em poucas cabeças, a sociedade avança de acordo com a cabeça daquele grupinho que coordena a sociedade. Infelizmente, é o caminho que o Brasil está se destinando.